Bom dia, pessoal. Um vírus assusta o mundo. Aqui ao meu lado, o professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, o epidemiologista Roberto Medrônio, que atendeu gentilmente o nosso convite para conversarmos sobre essa epidemia ou pandemia que tem provocado mortes, tem contaminado milhares de pessoas e tem colocado o desafio para a ciência, né, que caminha, que luta contra o tempo para neutralizar os efeitos desse novo coronavírus. Terça-feira, 3 de março, eu sou Luiz Maranhão e nós falamos ao vivo da sede do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Medrônio, antes de falarmos de providências que a UFRJ está tomando para lidar com essa situação, nós vivemos um cenário pendular, né, de pânico e de descuido, de negligência. Nós estamos diante de quê, afinal? Olha, não há nenhuma motivo para que as pessoas entrem em pânico. Aliás, o pânico é um mau conselheiro nessas horas. Por outro lado, não tem como negligenciar a situação. É uma situação preocupante, é uma situação em que nós temos uma disseminação da doença de uma forma rápida, né, no mundo. Então você falou da epidemia e da pandemia, nós estamos tecnicamente numa pandemia, não entendo porque a OMS ainda não declarou. E qual é a diferença, professor? A diferença de uma epidemia é quando ela ocorre num único país, numa única cidade, num único estado. Já uma pandemia é uma epidemia de caráter mundial. Isso determina procedimentos diferentes. E aí determina procedimentos diferentes porque você tem que ter um esforço grande internacional, não só de colaboração, mas de tomar eventualmente algumas decisões que vão implicar na vida de diversos países, né? A OMS está tomando os cuidados. Na verdade, na prática também, as medidas que a OMS está recomendando são medidas que são aplicáveis a uma pandemia. Mas talvez ela esteja preocupada com o eventual pânico que isso possa gerar. Mas é uma doença que provoca uma gripe. O coronavírus, a família coronavírus, né, essa família de vírus, é uma família que nós já conhecemos. Ele foi primeiro descrito em 1937, foi identificado como coronavírus em 1965, e 1/3 dos resfriados do mundo são provocados por vírus da família coronavírus. Então, qual é a diferença atualmente? A diferença atual é porque 2 desses vírus, antes do coronavírus atual, provocou processos de doença grave, em alguns casos, não em todos os casos, numa pequena proporção de casos. Na verdade, o SARS e o MERS provocaram doenças mais graves do que o atual coronavírus, só que este coronavírus atual, ele tem mostrado uma capacidade de se disseminar maior do que os 2 coronavírus anteriores. É uma doença que normalmente a pessoa começa com uma febre, dor no corpo, tosse, coriza, né, o nariz escorrendo, uma dor de garganta, um certo mal-estar. Na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, isso recupera apenas com as medidas de suporte, uma hidratação, repouso, uma boa alimentação. A imensa maioria das pessoas vão se recuperar. Então é fato que a letalidade desse novo coronavírus é menor do que outros vírus? É bem menor do que os outros coronavírus que causaram também pandemia em 2003 e 2012. Bem menor. Para você ter uma ideia, o MERS, que é a síndrome do respiratório do Oriente Médio, né, que ficou no Oriente Médio, mas também atingiu a Europa, a letalidade era de 35%, ou seja, 1/3 das pessoas evoluíram ao óbito.
essa letalidade está em torno de 3%, ou seja, 10 vezes menor. Mas isso dos casos graves. A imensa maioria dos casos por este coronavírus atual, ela será menor do que 1%. Acredito que deva chegar em 0,1% ou 0,01%, ou seja, um óbito a cada 1.000 ou 10.000 casos. Então, de pessoas infectadas. Atualmente, dos casos graves, está em 3,6%. Né? Então, não há tecnologia ainda na área da saúde que possa impedir a chegada do vírus no Brasil. A pergunta é a seguinte: tem uma faixa etária que é mais vulnerável? Nesse vírus tem se mostrado muito mais grave na faixa etária mais idosa. Né? Esse é um problema. E que, obviamente, a gente acredita que o comportamento do vírus lá na China seja muito semelhante ao comportamento do vírus aqui no Brasil. Diferente do H1N1 em 2009, que atingiu muitas crianças e matou muito adulto jovem e também idosos, esse, conforme vai aumentando a faixa etária, vai aumentando o risco de morte. Então, teremos que ter muito cuidado com os idosos do nosso país. Agora, professor Medrônio, todo dia a gente se depara com a expansão do vírus. Mais países registrando ocorrências, mais casos de contaminação e mais casos de morte. Esse é o momento de ascensão desse surto? E quando é que ele vai parar, ou vai entrar numa fase declinante? Sim, é um momento de ascensão para outros países. O da China já começou a dar sinais de que a epidemia está começando a regredir. Né? Mas ele, como todo vírus, e pela grande mobilidade mundial, né? Hoje você tem aeroportos que tem milhares de pessoas por dia cruzando as fronteiras. Né? Então ele agora está se disseminando para outros países e já começou, já temos 2 casos confirmados no Brasil. Acredito que agora, por ser um período de temperatura mais elevada, a gente não se estabeleça um processo epidêmico agora, mas corremos o risco bastante razoável de termos um processo epidêmico na chegada do inverno no nosso país. Porque a temperatura é uma variante. É uma variante que facilita. O vírus consegue sobreviver mais tempo no ambiente, numa temperatura menor, e no frio a gente tende a ficar mais aglomerado em ambientes fechados, sem muita ventilação, e isso é um fator de produção de novos casos esse vírus, a partir de cada um caso, há a possibilidade de contaminar 3 outros casos, né? E aí isso é uma progressão geométrica. A esses 3 contaminam mais outros 3, que contaminam mais outros 3, e aí a curva, por isso que a curva epidêmica é uma progressão literalmente geométrica. Então, no inverno, a gente mais aglomerado, em ambientes fechados, facilita muito a transmissão do vírus. Então, é possível que esse vírus se instale de forma sustentada no Brasil, daqui a abril, maio, ele ocorra no Brasil. Ou seja, ainda dá tempo para nós organizarmos os serviços de saúde, porque nós não temos tecnologia para deter a chegada do vírus. Não temos ainda, mas temos tecnologia para evitar o óbito. E o que me preocupa não é a chegada do vírus propriamente dita, é os serviços de saúde. Nós estamos em crise, né? Nós temos uma crise na atenção básica em vários estados e municípios. O Rio de Janeiro está com um problema sério na atenção básica, nas clínicas de família. Os hospitais estão com precariedade, né, por conta do subfinanciamento, e nós precisamos, ainda há tempo, de nós nos organizarmos para fazer um plano de contingência, criarmos um sistema de referência contra referência. É uma doença que terá a atenção básica, a maior parte dos casos serão atendidos na atenção básica, e os hospitais terciários, como o HU, né, terá um papel muito grande para atender os casos mais graves da doença. Quer dizer, a fragilidade da área de saúde no país potencializa os riscos, é isso que você quer dizer? Infelizmente, especialmente por conta, né, de um certo desleixo por parte de vários governantes, né, com a questão da saúde e da educação. Né? Nós estamos vivendo uma crise na educação universitária, provocada muitas vezes por ações, né,
ou reações do Ministério, uma coisa que nunca vimos antes, né? Nunca assistimos isso antes no nosso país. Então, todos esses fatores geram uma instabilidade muito grande. No caso do Ministério da Saúde, você veja, o atual corpo técnico do Ministério da Saúde é um corpo técnico altamente qualificado, né? Eles têm tomado ações muito dentro do protocolo internacional, né? Então isso ajuda. Mas, infelizmente, essas medidas não são suficientes para deter a entrada do vírus, né? Agora, as ações de assistência à saúde, essas sim têm, e aí não só o governo federal, os governos municipais, o governo estadual e também o governo federal precisarão ter ações muito concretas, porque aí sim a diferença será vista aí. Instalou-se a epidemia, mas os óbitos seriam aqueles óbitos que impossíveis de serem revertidos por melhor sistema de saúde que tenha. Mas assim, será muito ruim, será inclusive eticamente muito questionável se pessoas que sobreviveriam se tivesse assistência pronta e adequada, elas não sobreviverem porque há problemas no serviço de saúde. Isso não podemos aceitar que ocorra. Qual seria o ponto de partida de um plano de contingência para enfrentar essa situação? O principal é, no nível primário, na atenção primária, você ter todos os profissionais de saúde já capacitados para atender os casos mais, que a gente chama de moderados a brandos, né? E esse profissional atender esse paciente e saber identificar os casos que estão evoluindo para uma maior gravidade, que é aquele caso que começa a ter dificuldade respiratória, começa a apresentar cansaço na respiração, né? Não é o cansaço porque andou, é um cansaço em casa e começa a ter dificuldade para respirar, pacientes que passam a ter problemas relacionados a problemas renais também. Essas pessoas, o médico lá da ponta e o enfermeiro lá da ponta da atenção primária, identificar esses casos e logo, imediatamente, ser removido para uma unidade de saúde, né, hospitalar, né, não ficar esperando dias e dias no CIRREG. Nós vamos ter que ter um sistema muito mais ágil do que o CIRREG. Essa pessoa logo, prontamente ser internada, entrar no processo de terapia de suporte, hidratação, e caso necessite de auxílio de uma ventilação mecânica, ser imediatamente internada no CTI, e aí essas pessoas vão poder se recuperar rapidamente. Agora, se elas ficarem numa emergência, esperando uma vaga, e a vaga não chegar, precisou de uma ventilação mecânica, não ter esse equipamento no hospital, aí a chance de sobrevivência diminui muito. Agora, professor Medroni, no plano individual, o que eu tenho para dizer para a criança, para o adulto, para o idoso, em termos de cuidados pessoais? Relacionados a, primeiro, lavar as mãos sempre que for tocar uma comida, nos olhos, nariz e na boca, tá? Você precisa sempre estar lavando as mãos. Por quê? Porque esse vírus contamina os objetos, as maçanetas, as catracas e roletas do transporte público. Ele é de fácil propagação, né? Isso. E ele é de fácil propagação. Então, a lavagem das mãos já protege para que a gente, ao entrar em contato com um objeto como este aqui, o celular, que é um objeto que passou a ser uma extensão do nosso corpo, né? Então, esse celular que você pegou na maçaneta, pegou no celular, esse celular ficou contaminado, e aí você levou a mão aos olhos, ao nariz e à boca, você pode se infectar. E também aquela pessoa que está com gripe, com resfriado, ela não pode ir trabalhar, e se tiver que se deslocar, esta pessoa infectada usa máscara. Não há nenhuma evidência que todos nós, usando a máscara, estaremos protegidos. E, paradoxalmente, uma pessoa muito preocupada que use uma máscara, não está infectada, ela usa uma máscara e fica toda hora ajeitando. Tem estudos que mostram que a gente, em média, mexe no nosso rosto 23 vezes por dia.
Então, em média, uma vez a cada hora. Né? Então, eu botando uma máscara, que é uma coisa que é estranha, né? Que eu tendo a mexer mais na máscara, ajeitar a máscara. E aí, numa hora dessa, eu posso, achando que eu estou me protegendo, peguei nas coisas, não lavei as mãos, ajustei a máscara, toquei sem querer no meu olho, na minha boca, no meu nariz, e aí eu estou transmitindo infectado. E a máscara cirúrgica, que é a que está em falta no mercado, ela tem um diâmetro que não protege contra o diâmetro de um vírus como o coronavírus. Então dá uma falsa sensação de segurança. Essa máscara, ela é muito mais para proteger o indivíduo infectado, as pessoas que não estão infectadas do indivíduo infectado. Então o indivíduo infectado, suspeita, chegou de uma viagem, ou então está com um resfriado, ele deve botar uma máscara, procurar o serviço de saúde com a máscara. E aí ele vai estar protegendo os seus entes queridos, os seus amigos e as pessoas da comunidade. Agora, usar a máscara, uma pessoa não infectada usar a máscara, a probabilidade dela não se infectar é muito pequena. Né? Então não há indicação, a OMS, a Organização Pan-Americana, o Ministério, toda a ciência não tem comprovação de que você usando a máscara estará mais protegido. Tá? Agora, as máscaras sumiram do mercado, o que pode ser um evento até cruel com aquele paciente que precisa usar a máscara, estando ele infectado. Né? Então, a indicação da máscara é princípio. Só quem está infectado ou quem cuida do infectado, o profissional de saúde ou o familiar de uma pessoa que está sobre isolamento domiciliar. Ele deve ficar num quarto. E aí alguém que ao entrar lá para cuidar do seu filho, do seu marido, da sua esposa, né, aí se neste momento essa pessoa usa máscara, tá? A pessoa que vai cuidar desses pacientes. Do contrário, a gente vê, principalmente o Sudeste Asiático tem essa cultura, já virou uma cultura. Nessa época todo mundo usa máscara, mas nenhuma evidência de que isso não deteve, por exemplo, o processo epidêmico na China. Não está detendo na Coreia e não está detendo no Japão, embora eles tenham essa cultura de usar máscara. Pessoal, essas informações preciosas estão sendo dadas pelo professor Roberto Medrônio, da UFRJ, nosso convidado do Linha Direta de hoje, falando de um tema que interessa a todos nós. Professor Medrônio, como a UFRJ está se preparando para lidar com esse cenário? Daqui a uma semana, os estudantes estão voltando e tem muita gente se perguntando se vai haver algum tipo de alteração no procedimento, etc. Sim. Em relação ao início das aulas, não há nenhuma recomendação para o seu adiamento. Nenhuma. Tá? Elas serão iniciadas normalmente. A reitoria criou um grupo de trabalho para estudar especificamente o coronavírus e nós estamos nos reunindo semanalmente, né? Às vezes mais de uma vez, porque a gente criou um grupo de WhatsApp, então na verdade é quase que uma reunião permanente. Né? E aí a gente está trocando figurinha de manhã, de tarde e de noite direto e vamos elaborar na quarta-feira um protocolo, né, para divulgar amplamente para todas as unidades relacionado a o que fazer com uma pessoa que tenha uma gripe ou um resfriado no âmbito da UFRJ. Então, por exemplo, hoje a recomendação que a gente está já discutindo, né, e vamos amanhã deliberar, amanhã é quarta-feira, né, deliberar, pessoas que tenham chegado de uma viagem, né, de país que tem a transmissão, com os sintomas da gripe, aqueles que eu disse, febre, tosse, coriza, né, o corrimento nasal, dor de garganta, ela não deve procurar a sala de aula, né, seja o professor, seja o funcionário no seu trabalho ou o aluno. Deve procurar o serviço de saúde. Ele será coletado o material dele, confirmado o coronavírus, ficará em isolamento, né, até a cura dessa doença. Mas, se caso alguém chegou num período assintomático, chegou de viagem na sexta-feira, então no período assintomático, na segunda-feira, foi
assistir a aula, né? Veio de um país que tem a transmissão. Ou um professor que chegou de viagem, ou foi a trabalho, ou um funcionário que foi a trabalho, ou a viagem. E no período assintomático, ele foi, deu a sua aula, e logo depois apresentou os sintomas, ele deve ser afastado, mas a aula não há nenhuma indicação de suspensão das aulas daquela turma, certo, nem de isolamento daquela turma. Tá? Aquela turma será monitorada, né, pelos serviços de saúde. Nós também vamos estar coordenando essas ações em contato com os serviços de saúde. E se outros casos ocorrerem naquela turma, aquela pessoa que adoeceu, ela ser afastada. Tá? Mas não há indicação de suspensão das aulas, de suspensão daquela disciplina, daquelas aulas, porque não é o momento de nós tomarmos essa medida e porque já passamos por vários processos epidêmicos e nenhuma dessas medidas foram eficazes para a contenção da epidemia. Além desse protocolo, que outras medidas estão previstas? Isso, já fizemos materiais de divulgação, que já entregamos para a coordenação de comunicação da reitoria, que já está no site, já vai ser distribuída para toda a comunidade. Fizemos mais para a comunidade mais leiga, né? Nós também estamos criando, junto com o laboratório de virologia do professor Amilcar Tanuri, também uma das maiores autoridades em virologia do mundo, né? Um processo para a chegada de acolhimento dos nossos profissionais, professores, alunos e funcionários que chegando desses países com suspeita de síndrome gripal, nós estamos criando um protocolo de acolhimento desses colegas, né? E também já criamos um projeto, e aí faço um convite aos funcionários, técnicos administrativos e professores. Nós estamos criando também um grupo de pesquisa para estudar este coronavírus, que está envolvendo pessoas da Faculdade de Medicina, do Instituto de Saúde Coletiva, do Instituto de Microbiologia, do Instituto de Pediatria, do Hospital Universitário, da COP, né? Um grupo grande, aberto a outras pessoas, e estamos elaborando um projeto de pesquisa. Uma das coisas que já começamos a pensar é a possibilidade de criarmos um teste diagnóstico mais comum, que é o chamado ELISA, né? E alguns colegas, a professora Leda Castilho e o professor Amilcar, já estão evoluindo nessa questão de criar um teste mais rápido e mais fácil de ser executado do que o PCR, que é um teste mais sofisticado, para uso não só aqui, mas para disponibilizar para a rede, para diagnosticar mais rapidamente os casos de coronavírus. A FAPERJ já temos notícia de que a FAPERJ lançará um edital, não para o coronavírus, mas para as viroses emergentes, e aí a gente já vai elaborar um projeto de pesquisa para submetermos a FAPERJ, para também contribuirmos com o conhecimento, mostrando que nós da universidade somos muito importantes, né, para a sociedade, porque não apenas a gente forma o cidadão, né, que vai, no caso da saúde, cuidar da saúde da população, né, e eu digo cidadão, não um técnico, a gente não está aqui para formar técnico, e sim cidadãos, que vai ajudar a mudar esse dramático quadro de saúde da nossa sociedade, né, mas também produzir conhecimento útil para a sociedade se beneficiar e nós melhorarmos a qualidade de vida da nossa sociedade e tentar eliminar esse dramático quadro de desigualdade social que é indigno e que a gente precisa ter uma mudança muito grande nessa desigualdade. Muito bem, professor. Para finalizar, e isso eu acho que é uma pergunta que surge com frequência, há no horizonte a perspectiva de uma vacina contra o novo coronavírus? Sim, você tocou num ponto muito interessante, e aí eu faço um alerta. Na verdade, não é muito comum a indústria farmacêutica investir num fármaco, tá? Ela investir no fármaco em doenças epidêmicas. Por quê? Porque ela visa lucro. É uma indústria que visa lucro. E aí, se ela investe capital para produzir um fármaco
e aquela doença some do cenário, ela fica com prejuízo. E aí, mais uma vez, mostrando a importância da universidade. A universidade não visa lucro. A gente está aqui pesquisando porque a gente quer descobrir coisas novas, né? E, obviamente, se aquilo for patenteado e uma indústria quiser comercializar, tudo bem. Mas nós temos interesse científico, a curiosidade científica é o que nos move, né? E, obviamente, daquilo ali servir para a nossa sociedade. E aí, eles não têm esse interesse. Vacina também pouco, porque, por exemplo, o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, né, ela não tem evidência de estar circulando mais. Eles chegaram a começar a estudar vacina, quando viu que o vírus sumiu, pararam. O SARS surgiu quando? Em 2003. Né? Pararam. Então isso não evoluiu. O coronavírus, pela forma de transmissão dele, ele veio muito provavelmente para ficar, pelo menos um tempo maior. Então há um interesse da indústria em criar logo esta vacina. Na minha experiência, eu posso lhe dizer que está se falando em abril começar a fase 1 de algumas vacinas, de ter uma vacina em 15 dias. Eu acho, a fase 1 começar em abril é até possível, né? Provavelmente eles devem ter pego a plataforma de tecnologia para o SARS, e como é um coronavírus, faz a adaptação, então pode ser que tenhamos a fase 1. Mas olha, eu diria que em torno de um ano e meio, nós não teremos uma vacina disponível no mercado já para uso na população. Acho pouco provável. E em relação às moléculas, os fármacos, o que a indústria está fazendo? Como ela já detém muitas moléculas para o HIV, né, Remdesivir e várias outras, elas estão pegando essas moléculas e testando no coronavírus. Né? Alguns resultados alvissareiros, outros nem tanto. Hoje na China está rodando lá mais de 80 ensaios clínicos de várias drogas, desde a acupuntura, medicina chinesa, até antirretroviral, e espero que um deles consigamos. Veja, para a bactéria, a gente tem mais facilidade de construir um antimicrobiano, né? Para vírus, são muito poucos os vírus que a gente consegue. Por exemplo, o HIV evoluiu muito, mas a gente não conseguiu ainda a cura do HIV, mas evoluiu muito. Então, havendo o interesse da indústria e havendo uma pressão da sociedade, e os governos ajudando a regular isso, porque os governantes têm que ter um mínimo porque ele é o responsável pela saúde da população. Sim, né? sim. Então não é a indústria farmacêutica faz o que quer. Não, chegar e pactuar, olha, a gente precisa que haja investimento, né, nessa área, porque é interesse nosso, do Estado brasileiro. Daí a importância do Estado. Exato. Né? Daí a importância do Estado Não é o mercado que vai resolver isso. Muito pelo contrário. Eu acho que o mercado pode trazer muito mais problema do que solução. Né? Então, acho que nós termos o Estado regulando isso, eu pessoalmente acho que tem que ser isso. Né? E aí, neste caso especificamente, que é uma coisa fundamental, que é a saúde do ser humano, né, o nosso bem mais precioso, né, o Estado tem que ter uma ação regulatória e negociar, não aqui no Brasil, no mundo todo. Né, no mundo todo. Então, fica também esse alerta, né, que se tem gente que acha que a ciência não é importante, né, se tem gente que acha que a universidade não é importante e está aqui só para formar técnicos para o mercado, está mostrando o coronavírus que a realidade é outra. Né? Sem ciência, e nós precisamos ter, nós brasileiros temos possibilidade de ter. Na área da saúde eu posso falar com muita tranquilidade, de ter tecnologia, desenvolver tecnologia nossa própria, know-how próprio, para competir com os países do primeiro mundo. Tá? Precisamos de ter os investimentos. E veja, o que a gente pede não é milhões e milhões, tantos por cento do PIB. Não, países que estão investindo 2% do PIB, 3% do PIB,
está tendo resultados espetaculares. O nosso é muito menos do que isso, e nós competimos lá, para e passo, com vários países do primeiro mundo, né? Se tiver um investimento um pouco melhor, eu não tenho dúvida que a gente vai disparar. Nós somos, na área da saúde, nossos pesquisadores são respeitados no mundo inteiro, né? A Zika certamente vai mostrar que evoluímos muita coisa em relação à dengue e várias outras doenças infecciosas, e também não só doenças infecciosas, outras doenças crônicas e tudo mais. Agora, há que ter, os nossos governantes têm que ter realmente a consciência de que precisa investir o mínimo necessário para a ciência, tecnologia e inovação, para que nós possamos dar as respostas para a nossa sociedade. Além disso, algumas doenças, que é chamadas doenças negligenciadas. O que é uma doença negligenciada? Ela não é negligenciada por nós, dos países ainda em desenvolvimento. A gente está estudando muitas doenças negligenciadas. É negligenciadas pelos países centrais, pelos países chamados industrializados, desenvolvidos. Sim, sim. Não tem interesse em investir numa toxoplasmose, nem tanto em dengue, em várias outras doenças que nos afligem. Eles são negligenciadas por eles, sim, pelos países desenvolvidos e pelas indústrias farmacêuticas cuja matriz é nesses países. Não é negligenciado por nós, né? Então, cabe aos governantes investir, né, na ciência e tecnologia para que a gente possa não negligenciar essas doenças. Antes de finalizar, professor Medrônio, o Charlion Cosme, ele pergunta qual é o período de incubação e de infecção do coronavírus. Uma pessoa assintomática transmite o vírus tanto quanto uma pessoa sintomática? Charles, sua pergunta é perfeita. O que a gente sabe, primeiro, é uma doença nova, né? Então a gente está aprendendo, é como se estivéssemos trocando o pneu do carro e andando. É o que a gente está fazendo hoje, tá? Mas o que já sabemos atualmente é que é de 2 a 14 dias o período de incubação. Ou seja, você se infectou hoje, só vai apresentar a doença uma semana até 2 semanas. Então, esse é o período de incubação. E a transmissibilidade dele, a gente não sabe ainda quando que ele começa a transmitir. Mas já sabemos que o paciente, o indivíduo, o cidadão, pode pegar o vírus, não apresentar nenhum sintoma, ficar assintomático do início ao fim e transmitir. Quando saiu esse trabalho, o primeiro trabalho publicado, em que mostrou-se que o indivíduo com infecção assintomática tem o poder de transmitir para outro indivíduo, eu falei, acabei de ler o artigo, falei, vai estourar a pandemia. Porque o indivíduo assintomático, ele está viajando, está trabalhando, está se comunicando, entendeu? E aí é o que está acontecendo, a pandemia já se instalou, né? Então, a gente ainda não sabe quando é que começa. Normalmente, nas doenças infecciosas, virais, é um pouco antes de você fazer os sintomas e alguns dias depois de você ter os sintomas. Tá? Varia de doença para doença. Ou seja, mesmo a pessoa que vai adoecer, ela durante o período pré-sintomático, antes de apresentar os sintomas, ela já tá disseminando o vírus. Ou seja, isso torna, para efeitos da saúde pública, um problema sério. Eu costumo dizer para os alunos e para os colegas, o sintomático, para ele, é o melhor dos mundos. Dado que ele se infectou, é o melhor dos mundos. Ele não vai adoecer. Para ele, ótimo. Mas para a saúde pública, é um problema sério. Porque ele vai estar transmitindo o vírus. Ele não sabe que está infectado e está transmitindo o vírus ao falar, ao conversar com as pessoas, né? E ele não vai adoecer, mas ele pode transmitir o vírus para outra pessoa e aquela pessoa pode adoecer, inclusive de uma forma grave, né? Porque a doença evolui de acordo com a relação que tem com o hospedeiro, que somos nós, seres humanos. Então, a gente não sabe. Então, o indivíduo infectado assintomaticamente, ele pode adoecer uma pessoa próxima a ele e essa pessoa vir a se internar de uma forma grave da doença por aquele vírus. Né? Então, este é ainda um problema. Por isso que eu acho que o coronavírus vai chegar no Brasil, muito provavelmente sob a forma epidêmica, né? Mas não agora, né? Mas alguns meses mais à frente.
E nós precisamos alertar as autoridades de saúde. Nós, enquanto sociedade, devemos pressionar os nossos governantes, né, cobrar deles um plano de contingência claro, definido, com número de leitos, com número de máquinas de respirador, e que a sociedade reivindique isso, porque, afinal de contas, está em jogo o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Bem, pessoal, nós conversamos aqui com o professor Roberto Medrônio, epidemiologista da UFRJ. Essa entrevista vai estar disponível no canal do YouTube do Sintoferj, vai ficar no nosso site e no nosso perfil no Facebook, se você chegou agora. Tem informações preciosas sobre o que o Brasil está vivendo e irá viver. A gente agradece muito a presença do professor Medrônio e abro a palavra para as suas despedidas. Eu que agradeço, foi um prazer grande o convite da Regina estar aqui com você, Maranhão, e, obviamente, prestigiando um sindicato tão importante, né, para a universidade, né, porque se nós não tivermos a valorização dos nossos servidores, técnicos administrativos, docentes, nós não teremos muita dificuldade de fazer cumprir a nossa missão, que é basicamente duas: formar cidadãos e produzir conhecimento para a nossa sociedade. Eu agradeço a audiência e convido vocês para o próximo encontro, a próxima edição do Linha Direta na próxima semana. Muito obrigado.